Olá, aqui estamos nós outra vez. Vamos aprender muito com o Mike hoje, pois ele e a mãe vão conversar sobre uma mensagem muito importante. Episódio de hoje, a mensagem do Advento. Estes dias estão muito quentes e Mike e a mãe foram continuar os estudos em um lugar mais fresquinho. Mamãe, só Guilherme Miller descobriu e resolveu aqueles cálculos da profecia? Ou teve mais gente em outros lugares? Tenho certeza que alguém leu aquele capítulo 9 de Daniel e ficou curioso. E tentou calcular também. Eu ficaria. Você está certo. Ouviu-se falar de histórias de pessoas que chegaram perto ou descobriram a data de 1844 em vários lugares do mundo. Já eu te conto. Primeiro, eu gostaria que você lesse Apocalipse 14, 6 e 7 na sua Bíblia, pode ser? Tudo bem. Achei. Essa é a passagem que fala das mensagens dos 3 anjos. Legal. Então, vi outro anjo voando muito alto, com a mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele diz com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito obrigada, meu lindo. Quando o anjo disse a todas as raças, tribos, línguas e nações, ele queria dizer que a pregação das boas novas seria um movimento mundial, você concorda? Claro! Por muitos anos, a mensagem acerca de Jesus tinha sido em partes da Europa, Norte da África e Ásia. Mas agora era o tempo dessa mensagem a respeito da segunda vida de Jesus se espalhar para o resto do mundo. Na Alemanha, havia um garoto judeu chamado José Wolff. Seu pai era um rabino, e ele havia sido ensinado a ser um judeu muito bom. Quando perguntou ao seu pai quem foi Jesus, o rabino lhe disse que Jesus tinha sido um judeu muito talentoso, mas que fora executado por pretender ser o Messias. E José perguntou: mas então por que Jerusalém está destruída? E por que os judeus se encontram em cativeiro agora? É muito triste, disse o pai de José. Mas repetidas vezes, os judeus mataram os profetas que Deus enviou. E agora nossa cidade está destruída e o país dominado por outro povo. José logo se pôs a pensar: e se Jesus fosse inocente? E se ele fosse realmente o Messias, assim como alegava ser? E se ele continuava pensando. Quando José tinha 7 anos de idade, conversava com um cristão idoso que morava ali perto. Algum dia o Messias virá, falou José. E então Jerusalém será a capital do mundo inteiro e todos respeitarão a nós, judeus. O idoso senhor sorriu simpaticamente e disse: José, deixe-me contar algo sobre o Messias. E explicou a história de Jesus, sua vida humilde e o modo como morreu. Mas o Messias deveria ser o rei, protestou o jovem José. Sim, disse o velho homem. Mas leia o que os profetas disseram. Vá para casa e leia Isaías 55. Em casa, enquanto José lia o capítulo, convenceu-se de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. As Escrituras falavam de Jesus como um servo sofredor. Falavam de ir como uma ovelha para o matadouro. Haveria 2 vindas do Messias? José se perguntava. Viria ele uma vez como servo sofredor e outra como rei vitorioso? Certamente isso se encaixava nas coisas que Jesus havia dito sobre si mesmo. Quando José tinha 11 anos de idade, saiu de casa para estudar. Morou com parentes perto da escola. Quanto mais estudava e quanto mais falava sobre o que estava estudando, mais preocupados ficávamos os familiares. Finalmente, foi decidido que ele deveria sair de casa por falar sobre suas crenças cristãs. José concluiu que, se decidisse ser cristão, teria que frequentar uma igreja cristã. Assim, tornou-se cristão, frequentou um colégio cristão em Roma. Viu, entretanto, que a igreja não atendia as pessoas como deveria. Parecia mais interessado em obter dinheiro do que em ajudar as pessoas com suas necessidades espirituais. José Wolff começou a falar zelosamente sobre esses abusos na igreja. Os líderes chamaram-no de herege e José teve que sair da escola. Foi para a Inglaterra e estudou lá por 2 anos. Enquanto estudava,
tornou-se apoiador das novas verdades que conheceu, se convencendo de que Jesus voltaria logo. Leu as profecias de Daniel e resolveu os mesmos problemas matemáticos de Guilherme Miller, e chegou a uma resposta com apenas alguns anos de diferença em relação ao que Miller havia predito. Se Jesus devesse voltar tão rapidamente, concluiu José, então ele precisaria anunciar isso às pessoas o quanto antes. José viajou pela África, pregando no Egito e na Etiópia. Depois foi para a Ásia, pregou na Palestina, Síria, Pérsia, Bokhara e Índia. Mais tarde, o Dr. Wolff, com título de doutorado a essa altura, visitou os Estados Unidos, pregou em Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington. Durante as muitas viagens missionárias do Dr. Wolff, foi tentado insistentemente a parar de pregar. Através dos anos, em vários lugares, foi vendido como escravo, passou fome, foi lançado na prisão, condenado à morte 3 vezes, roubado e uma vez, privado de tudo que possuía, foi obrigado a caminhar por uma região montanhosa com pés descalços na neve. Mas Deus estava com José e ele nunca desistiu. Até morrer, continuou pregando sobre a breve volta de Jesus. Que vida agitada ele teve! Quando seguimos os planos que Deus tem para nós, a vida pode ser bem emocionante. O Dr. Wolff não foi o único a espalhar a mensagem sobre a volta de Jesus, sabia? Sério? Quem mais? Por volta de 1840, muitos pregadores pelo mundo estavam proclamando que Jesus estava para voltar. Entre esses pregadores, de várias denominações cristãs, havia brancos, negros, mulheres e até mesmo crianças. Houve uma garotinha, no campo da Europa, que atraiu de 3 a 4 mil pessoas ao pregar sobre o fim do mundo. Grande foi o impacto que ela exerceu na vida de muitos. Na América do Sul, um sacerdote espanhol chamado Lacunda estudou a Bíblia e também encontrou que Jesus retornaria logo. Como sacerdote, ele sabia que seria morto por causa de suas crenças, e assim escreveu livros com o pseudônimo de Rabino Ben Israel, como se fosse alguém convertido para o judaísmo. Em 1825, seu livro sobre a breve volta de Jesus chegou a Londres e levou muitos ingleses a entregarem o coração a Jesus. Na Alemanha, na mesma época, um ministro luterano chamado Bengel também andava estudando a Bíblia com atenção. Ele também fez os cálculos das profecias de Daniel e entendeu que Jesus voltaria logo. Seus cálculos chegaram muito perto dos de Guilherme Miller. Membros da igreja dele levaram essa mensagem ao povo da Rússia. Enquanto isso, tinha alguém em Genebra, na Suíça, um homem chamado Galsen. Se convenceu de que Jesus viria em breve. Assim como Farel, que havia trabalhado em Genebra centenas de anos antes, Galsen começou ensinando crianças. Escreveu livros infantis em francês, explicando sobre a breve volta de Jesus. Mais tarde, quando pregou aos adultos e estes lhe diziam: Daniel e Apocalipse são difíceis demais para a gente entender, Galsen riu e disse: Não é possível que sejam tão difíceis assim. Perguntem para seus filhos. Eles explicarão tudo a vocês. E as crianças explicaram. A Suíça não foi o único lugar em que as crianças estavam contando aos adultos acerca das boas novas da vinda de Jesus. Na Escandinávia, os pregadores começaram a anunciar a volta de Jesus, mas os líderes do país os colocaram na prisão. Crianças de 6, 7 e 8 anos, então, pregaram a mensagem e espalharam a notícia da breve volta de Jesus por toda a Escandinávia, de uma forma como os adultos nunca poderiam ter feito. No mundo todo, as pessoas se perguntavam: o que devo fazer para ser salvo? Grupos isolados de cristãos em muitos países diferentes estavam descobrindo, apenas pelo estudo da Bíblia, que Jesus voltaria em breve. O Espírito Santo os guiava à mesma conclusão. Mas, mamãe, Jesus não veio lá em 1854. Fosse qual fosse o ano que eles tivessem calculado. Está certo, mas está escrito que podemos saber quando estará perto. Ao estudar a profecia de Mateus 36, vemos o que está escrito. Diz assim: Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Só Deus sabe. Assim, embora aquelas pessoas estivessem confusas sobre o que realmente aconteceria na década de 1840, espalharam as boas novas de Jesus pelo mundo todo, como fala a mensagem do primeiro anjo que lemos. Então, foi uma coisa boa de todo jeito, embora ainda não tivessem entendido, não é? Sim, foi. Ninguém que passou pela experiência de esperar Jesus em 1844 conseguiria se esquecer daquilo.
Quem dera que o povo de Deus ainda tivesse o mesmo coração questionador hoje, hein? Precisamos orar e estudar como eles fizeram naquela época e desejarmos muito que Jesus volte logo. Ao lembrarmos tantos anos depois do grande desapontamento, não podemos evidentemente deixar no ar apenas o lado negativo dessa experiência. Afinal, esse fato levaria um grupo de pessoas a se aprofundarem no estudo das Escrituras, a ter uma visão mais ampla das verdades bíblicas que deveriam ser proclamadas no tempo do fim. Assim, sob a perspectiva bíblica, mesmo essa situação de inexplicável perplexidade cumpriu um objetivo profético. Alguns anos depois do desapontamento, uma mulher simples de oração, que também esteve envolvida, apresentou um conselho inspirado para os irmãos. Resumindo, a recomendação seria assim: em lugar de fazermos somente cálculos, como se soubéssemos que a obra fosse findar no outono, deveríamos perguntar todos os dias para Deus: qual é a minha tarefa para hoje? Nesse sentido, o próprio Cristo afirmou: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, porque a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Um misto de tristeza e decepção transparecia no rosto de centenas de pessoas que durante anos que estabeleceram em sua vivência uma expectativa alentadora. Eles, em sua maioria norte-americanos residentes em seu ambiente rural, nutriam na mente o desejo de ver confirmados seus ideais de uma nova vida fora desse mundo. Muitas lágrimas rolaram não apenas pela não confirmação do esperado, mas por conta da frustração de se olharem e ainda viverem na mesma realidade terrena. O desejo de uma eternidade com Jesus estava adiada, sem a perspectiva de ser imediatamente esclarecida. Filho, momentos tristes como esses não são simplesmente problemas a serem esquecidos ou superados como se não tivessem importância. Tornam-se grandes oportunidades para o crescimento e o desenvolvimento e de ver as coisas por outro ângulo. E então, apesar da crise, poderemos enxergar uma oportunidade de crescimento, afirmação e de aprendizagem. Verdade. É o que dizem sobre dar a volta por cima. O grande movimento daquela época que esperava Jesus acabou se dividindo em alguns grupos que saíram dessa profunda crise. Enquanto uns desistiram da fé, outros aprenderam com os próprios erros. Se antes eram dedicados estudiosos da Bíblia, então foram ainda mais além. O principal motivo para seguirem com fé em Deus e nas profecias bíblicas foi a correta decisão de buscar no livro sagrado a explicação para a crise que passaram. Eles reestudaram o papel do santuário e outros aspectos relacionados à volta de Jesus Cristo com muita oração e mais estudo da Bíblia. Essa lição é essencial para o cristianismo de hoje. Com tantas formas de interpretação, tantas maneiras de se tentar afirmar o que é a religião cristã, a melhor saída é ir à Bíblia. E assim como fizeram reformadores do nível de Lutero ou Calvino, entre outros, ali se debruçar, a fim de encontrar o que realmente a palavra de Deus revela e deixar Deus mostrar em sua palavra o que ele espera que façamos. E sabe o que mais? Eles não perderam o que de mais valioso foi deixado por Miller e os demais cristãos. Sabe o que foi? O quê? A necessidade de um preparo espiritual para a volta de Jesus Cristo. Eles mantiveram sua fé firme na certeza de que Jesus ainda voltará. Se antes eles estavam consagrados ao Senhor, depois do desapontamento, esse ímpeto se consolidou ainda mais. Não tenho dúvidas de que o que aconteceu em 1854 é uma oportunidade para entender a importância de estudar a Bíblia e de aprender com os erros, confiando sempre em Deus. Mas, filho, e sobre o verso que lemos? E então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ela traz 3 advertências importantes para nós. Você sabe quais são? Bom, o anjo voava alto e tinha uma mensagem sobre o evangelho eterno para todos. Todos mesmo, sem distinção. Isso foi feito na época dos discípulos, antes do desapontamento, e hoje também devemos fazer. Ele disse também: temam a Deus e louvem sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade.
haverá certamente um juízo. E a terceira advertência era para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso? Isso mesmo. Mas vamos entender o que cada uma dessas advertências é para nós hoje e que também somos responsáveis por levar essa mensagem adiante de nós. O primeiro anjo traz um evangelho eterno, a fim de proclamá-lo a todas as pessoas da terra. O significado da palavra evangelho é boas novas, e essas são as notícias a respeito da salvação pela graça, pela fé em Jesus, o centro do evangelho. Além disso, declara a mensagem divina de salvação e juízo. É uma boa notícia para quem o aceita, pois anuncia a salvação, mas para quem o rejeita, significa juízo. A proclamação do evangelho no tempo do fim é mundial, isso é, a cada nação, tribo, língua e povo. O que é o evangelho eterno? É chamado de eterno porque não muda. Em todo o mundo, onde quer que houvessem penetrado missionários, para ali enviaram as alegres novas da breve volta de Jesus. Por toda parte se propagou a mensagem do evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo em 1844. E em alguns países houve um maior interesse religioso do que em qualquer nação desde a Reforma Protestante. O primeiro anjo representa, portanto, o povo que prega o evangelho em todos os tempos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e nós hoje, sendo inspirados por Deus através de sua palavra. Na Bíblia, temer a Deus significa levá-lo a sério e reconhecer quem ele é. Isso implica respeito e reverência por Deus, ter um relacionamento correto com ele e uma entrega plena à sua vontade. Também resulta em fazer o que é certo. Por isso, aqueles que temem a Deus guardam seus mandamentos. Temer a Deus e dar-lhe glória caminham juntos. Enquanto temer significa ter um relacionamento correto com o Senhor, dar-lhe glória denota obediência a Ele. O povo de Deus do tempo do fim é caracterizado por seu relacionamento íntimo com Jesus Cristo e pela guarda de seus mandamentos. O motivo para a advertência temer a Deus e dar-lhe glória é haver chegado a hora de seu juízo. Esse juízo corresponde ao julgamento que ocorre antes da segunda vinda de Cristo. Seu propósito é decidir quem tem um relacionamento correto com Deus e quem não tem. Essas decisões são tomadas antes da vinda de Jesus. Esse juízo ocorre na mesma época em que o evangelho do tempo do fim está sendo pregado. Quando a pregação do evangelho termina e o juízo é concluído, ocorre a separação final entre os que pertencem ao reino de Deus e os perdidos. Então Jesus virá e dará recompensa a cada pessoa de acordo com suas obras. O juízo faz parte do evangelho. Quando o juízo terminar, o destino de cada pessoa estará definido. Não haverá segunda chance. A oferta de salvação não estará mais disponível. Portanto, no grande conflito entre o bem e o mal, a adoração é um ponto-chave, ainda mais no final da batalha. Em Apocalipse 14, o povo remanescente conclama toda a humanidade a adorar o Criador. O que significa adorar? Significa reconhecer a minha inferioridade e a superioridade de Deus, colocando-me à sua inteira disposição. A mensagem do primeiro anjo mostra que a verdade sobre Deus seu Criador será proclamada mais uma vez ao mundo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Filho, vou te contar algo muito interessante. Eventos que aconteceram no ano de 1844, sabia? Esse é um ano muito bem conhecido. Ah, quero saber mesmo. O que houve mais naquele ano? Ah, muita coisa. Em agosto de 1844, Frederick Engels se encontrou com Karl Marx, em Paris, e eles se tornaram parceiros numa luta revolucionária e surgiu o marxismo. Era uma ideia revolucionária e que até hoje influencia muitos, mas infelizmente não envolvia Deus em seus planos. Em 1843 e 1845 foi introduzida uma doutrina inovadora para muitos cristãos, o arrebatamento secreto. A teoria do arrebatamento secreto ensina que Cristo virá em segredo, arrebatará os santos e os levará para o céu.
e aqueles que ficarem terão mais uma chance depois da volta de Cristo. O que seria muito bom, mas não é o que a Bíblia fala. Verdade. E foi na mesma época que Charles Darwin declarou: em julho de 1842, eu primeiro tive a satisfação de escrever um breve resumo da minha teoria, a lápis, em 35 páginas. Esse resumo foi ampliado no verão de 1844 para 230 páginas, palavra do próprio Darwin. Assim começou a origem das espécies de Darwin, um livro que revolucionou o pensamento científico e marcou o início da negação do relato bíblico da criação. Em 1848 também começaram as manifestações sobrenaturais e chegou ao seu maior número nos Estados Unidos até o final do século XIX. E deu início ao surgimento do espiritismo moderno. Seria apenas um acidente Deus ter escolhido o movimento do Advento em 1844 para proclamar as genuínas verdades da segunda vinda de Jesus? Também do juízo e da mensagem adorai ao Criador, mais ou menos na mesma época em que tais doutrinas entraram em cena no mundo? Seria coincidência? Que incrível! Seria coincidência Deus ter levantado um povo para que pregasse a vinda de Jesus e o poder criador divino ao mesmo tempo que Darwin escreveu sua teoria negando isso? Isso definitivamente mostra que Deus tem um plano e que não nos abandona. Nossa confiança de que a Bíblia é a palavra de Deus não dá espaço para alternativas à criação. Nós temos uma oportunidade sagrada de apresentar toda a Bíblia, incluindo sua mensagem de criação, para esse mundo que está desorientado quanto à grande questão de como começou a vida sobre a Terra. Que fantástica essa mensagem do primeiro anjo! Envolve tantas coisas importantes. Todos precisam saber que o evangelho deve ser pregado a todos, que está próximo ao juízo e que Deus é o criador de tudo que existe, e que seu amor é a coisa mais poderosa que existe, para que tomem a sua decisão de viver ao lado dele, adorando-o e obedecendo. Quero viver assim para sempre. Mas, mãe, vi que são 3 anjos e 3 mensagens importantes. Quais são as outras 2? Falaremos sobre isso outro dia. Agora vamos subir? O papai e o Jack já estão chegando e vou preparar o jantar. Tá bom. Que bom que as histórias do Mike também têm ajudado a levar essa mensagem até você. Continue nos acompanhando, ainda temos muito o que aprender. No próximo episódio, O Segundo Anjo.